Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Não foi um sussurro, foi dito diante de todos. Ele ouvia. A acusação não era sobre dor, era sobre identidade. Se és, o poder não havia desaparecido. A autoridade não havia sido retirada. Descer era possível. Um movimento mudaria tudo. A multidão se calaria. A zombaria cessaria. A prova estaria dada, mas nada acontece. O corpo permanece. O silêncio permanece. A cruz permanece. E ali, suspenso entre a provocação e o propósito, uma decisão invisível sustenta tudo. O registro é simples. Os que passavam balançavam a cabeça e diziam: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo. Não era conversa privada. Era exposição pública. Logo depois, os líderes religiosos repetem a provocação. Salvou os outros. A si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Outro relato preserva a mesma exigência. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. A mensagem é direta. Desça, prove. Não pedem explicação, exigem demonstração pública. A identidade está sendo colocada em julgamento diante de todos. É rei? É filho? Pode salvar? Um único gesto encerraria a discussão. A zombaria cessaria. A dúvida seria esmagada. Mas nada se move. Nenhuma reação. Nenhuma resposta. O corpo permanece. A cruz permanece. E a provocação continua ecoando no silêncio. A frase não era nova. Se és. A mesma estrutura já havia sido ouvida antes. No deserto, após 40 dias de jejum, a provocação começa do mesmo modo. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mais adiante, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. A estratégia é a mesma, não atacar o poder, atacar a identidade. Se és, prova, demonstra, resolve agora. No deserto, a tentação era usar poder para aliviar a fome. Na cruz, a provocação era usar poder para aliviar a dor. Em ambos os momentos, a proposta é parecida. Use sua autoridade para encerrar o desconforto. Não era sugestão de fraqueza, era um atalho. Descer da cruz não provaria incapacidade. Provaria força, mas provar força naquele momento significaria abandonar o caminho escolhido. A tentação não era escapar, era trocar propósito por validação imediata. E é isso que torna o silêncio tão denso. A decisão não começa na cruz. Ela já havia sido formada antes. O texto não registra a resposta. Não há argumentação, não há defesa pública, não há explicação. As acusações continuam, a provocação se repete, mas nenhuma palavra é pronunciada em reação direta àqueles desafios. Ele não desce, esse é o fato. Entre a provocação e o milagre esperado pela multidão, há apenas permanência. A cruz continua erguida, o corpo continua exposto, o silêncio continua intacto. E nesse silêncio, uma decisão se mantém firme. Não é ausência de poder, não é incapacidade de agir. O próprio registro anterior da sua vida demonstra autoridade sobre enfermidades, natureza e morte. Ainda assim, não há movimento para preservar a própria imagem. Ele permanece onde está. A identidade não é defendida com espetáculo. A missão não é interrompida para satisfazer exigências momentâneas. O que está em jogo não é reputação, é cumprimento. E cumprimento exige constância, mesmo quando a provocação parece exigir reação imediata. Permanecer não era neutro. Cada minuto prolongava a exposição. Cada palavra lançada da multidão atravessava o silêncio. A cruz não era apenas instrumento de morte, era instrumento de humilhação pública. Ali, ele estava visível, vulnerável, ridicularizado. Descer encerraria aquilo imediatamente. A dor cessaria. A zombaria perderia força. A discussão terminaria. Mas permanecer significava continuar sendo mal interpretado.
Os que pediam prova não buscavam entendimento, buscavam espetáculo. E espetáculo teria sido fácil. Um gesto, uma manifestação incontestável de poder. E todos se calariam. Mas o propósito não estava na reação da multidão. Estava no caminho que já havia sido assumido. Permanecer exigia suportar a incompreensão, suportar a aparência de derrota, suportar o silêncio diante da acusação. A decisão de não descer preservava algo maior do que reputação. Preservava a missão. E missão, quando é verdadeira, não se ajusta à pressão do momento. Ela continua, mesmo quando continuar parece fraqueza aos olhos de quem observa. O que sustenta essa permanência não é resistência emocional, não é teimosia, não é indiferença à dor, é identidade. A provocação exigia prova, mas identidade verdadeira não se constrói sob aplauso, nem se desfaz sob desafio. Ela já estava estabelecida. Por isso não precisava ser defendida naquele momento. A missão também já estava definida. E missão não se negocia para aliviar desconforto imediato. Há uma diferença entre poder provar algo e precisar provar algo. Na cruz, o poder estava presente, mas a necessidade de provar não estava. Essa é a diferença. Quando a identidade é segura, a reação deixa de ser compulsória. Nem toda acusação exige resposta, nem toda provocação exige demonstração. Algumas situações exigem constância. E constância é a evidência silenciosa de que o fundamento já foi decidido antes. Permanecer naquele momento não foi passividade, foi fidelidade ao propósito assumido. A provocação continua ecoando através do tempo. Se és, prove, mostre. Resolva agora. Em muitas situações a pressão não vem na forma de cruz, vem na forma de exigência. Exigência de resposta imediata, exigência de demonstração pública, exigência de validação constante. E toda vez que a identidade é questionada, uma decisão silenciosa se forma. Você reage para preservar imagem ou permanece para preservar missão? Há momentos em que provar algo encerra a discussão, mas também pode encerrar o propósito. Nem toda oportunidade de demonstrar força deve ser aceita. Algumas decisões não produzem aplausos imediatos, produzem coerência. Ele poderia ter descido, mas permanecer sustentou aquilo que estava acima da opinião da multidão. Quando exigirem prova de quem você é, a pergunta não será sobre poder, será sobre fundamento. Pense nisso. Em quais situações você tem reagido para provar algo e em quais deveria apenas permanecer? Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui nós não buscamos espetáculo, buscamos fundamento. E se quiser, compartilhe nos comentários. Onde hoje você precisa permanecer?